Cheguei! Pode distribuir lucros, mesmo tendo dívidas, uma empresa do regime do lucro real? Primeiro, eu vou falar sobre a distribuição de lucro. Depois, eu vou tratar do assunto se pode ou não pode. Acompanhe. A distribuição de lucro no regime do lucro real, presumido e arbitrado, está fundamentado no artigo 238 da Instrução 1700/2017 da Receita Federal do Brasil. Funciona assim. No regime do lucro real, a pessoa jurídica ou a ela equiparada, por meio do seu CNPJ, está obrigado a declarar, transmitindo o SPED contábil e SPED fiscal, a ECD e ECF. Assim, encerrou o ano calendário 2023, em 31 de dezembro de 2023, prepara-se a ECD, que é transmitir o diário e razão para a Receita Federal do Brasil até 30 de junho de 2024. A partir deste ano mudou para junho, até o ano passado era maio, lembra-se? E, posteriormente, entregar a ECF, a Receita Federal do Brasil, até 31 de julho de 2024. Assim, a Receita Federal fica com a faca e o queijo para fazer o cruzamento de informações. Certinho? Agora, lembre-se, no regime do lucro real, principalmente, o lucro que tem que ser distribuído é o lucro contábil. Se distribuir acima deste valor, a Receita Federal não quer nem saber, tributa em 35% esse excesso e não dá um prazo sequer de um dia para que você recolha. Na data da retenção já tem que recolher e diz que esse rendimento do excesso deve ser declarado em definitivo lá na ficha rendimento tributável exclusivamente na fonte. Assim, ó. Nota 1. Lucro líquido do exercício mais lucro acumulado de exercícios anteriores mais reserva de lucro é o lucro contábil. Nota 2. O lucro contábil pode ser distribuído na forma isenta do imposto de renda. Nota 3. Se distribuir acima do lucro contábil, o excesso incide em imposto de renda retido na fonte a alíquota de 35%, cujo vencimento é na data da retenção. Nota 4. O excesso deve ser declarado na ficha de rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Tudo isso está fundamentado aqui. Fundamento legal. Artigo 238, parágrafo 4º da Instrução 1700/2017, que diz que, nesse caso, aplica-se o artigo 61 da Lei 8981 de 95. Exatamente esse dispositivo que trata aí da retenção na fonte a 35%, o prazo de vencimento é o da retenção e esse rendimento recebe a tratativa de tributável exclusivamente na fonte. E acompanhe. A pessoa física do sócio ou titular, por meio do seu CPF, está obrigado ou facultado a declarar. Se for declarar, ao encerrar o ano calendário 2023, deve preparar a declaração do imposto de renda da pessoa física e este ano o prazo para entregar à Receita Federal do Brasil é 31 de maio de 2024. E aqui declara-se assim, por exemplo, distribuiu R$1 milhão. No entanto, o lucro contábil é só 800 mil. Essa parte que é isenta. Então, eu declaro na ficha de rendimento isentos e não tributáveis, código 9, lucros e dividendos recebidos, 800 mil. Se distribuiu acima deste valor 200 mil, então, 200 mil incidiu 35% de imposto de renda, 70 mil. Então, eu declaro o valor líquido aqui, ó. Rendimento tributável exclusivamente na fonte, lucros e dividendos recebidos, esse excesso de 130 mil reais. Por isso que eu disse, uma coisa é a legislação tributária que, num primeiro momento, diz, olha, se você distribuir além do que existe de contabilidade, lucro contábil, eu te tributo o excesso. É mais ou menos você ter um carro que anda a 250 km por hora. Você pisar tudo, ele chega lá a 200 km por hora, sabe-se lá por quanto tempo. Você vai bater em algum lugar ou vai capotar. Mas a lei só admite até 80, então você tem que andar a 80. Ou seja, se existe o lucro contábil, é no máximo esse valor que você pode distribuir. Se distribuir acima disso, vai ter a repercussão de outras leis. Acompanhe. Respondendo em primeiro lugar, pode distribuir lucros mesmo tendo dívidas? Depende. Impedimento. Está impedido de distribuir lucro. Artigo 1º, inciso 2º, Decreto-Lei 368 de 68, diz que se tem dívida salarial, salário de empregado tem prioridade. Aqui não é qualquer dívida. É a empresa que está com dificuldade, atrasando salário, 1 mês, 2 meses, etc. Tem empregado já reclamando da justiça trabalhista. Nesse caso, não pode distribuir, pagar
honorário, prolabore, prêmio a diretores, distribuir lucro, dividendo, nada disso. A prioridade é empregado. Artigo 32 da Lei 4.357/64 diz que se tiver dívida tributária, inclusive previdenciária, também não pode distribuir lucro. Detalhe, o artigo 17 da Lei 11.051 de 2004, multa em 50%, mas multa todo mundo, ó. Multa a pessoa jurídica que distribuiu em 50%, multa o sócio que recebeu em 50%. E como toda multa tem que ter um teto, somando a multa de quem distribuiu e de quem recebeu, esse montante não pode exceder a 50% das dívidas sem garantia da pessoa jurídica que distribuiu. Agora, olha só, o artigo 1059 do Código Civil diz que tem que fazer reposição, ou seja, devolver. Distribuição de lucro em prejuízo do capital. Aqui o raciocínio é o seguinte, a empresa não tem lucro e distribuiu, é o caso ali daquele excesso. Então, por exemplo, o capital é 1 milhão. Lá no PL não tem lucro. Aliás, tem até prejuízo. E distribuiu, digamos, 300 mil de lucros. É lucro entre aspas. Está distribuindo o que se não tem lucro? O fisco tributa em 35% e manda declarar aqui em rendimento tributável exclusivamente na fonte. No entanto, o que acontece? É que o Código Civil diz isso aí não é distribuição de lucro, isso é empréstimo ao sócio. E aí, então, você vai creditar banco e debitar lá no ativo, empréstimo a receber, contrato de mútuo, sujeito a juros do mercado, que é o do Banco Central, e ainda incide IOF. Entendido?